craniais que ela pediu para falar. Aqui a gente tem um tronco encefálico juntamente com a medula. O tronco encefálico ele é formado pelo MPB, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo, MPB. O mesencéfalo, a região do mesencéfalo, tem essas duas estruturas aqui, que são os pedúnculos cerebrais. Pedúnculos cerebrais. Entre os pedúnculos cerebrais, a gente tem uma fossa, que é a fossa interpeduncular, que está entre os pedúnculos. Dividindo a ponte do mesencéfalo, a gente tem o surco, que é conhecido como surco ponto-peduncular, por causa dos pedúnculos. Então, o surco ponto-peduncular divide a ponte do mesencéfalo. E o que divide a ponte do bulbo? É o surco bulbo-pontino. Surco bulbo-pontino divide a ponte do bulbo. Essa depressão que a gente vê na porção anterior da ponte é o surco basilar, onde vai estar apoiado a artéria basilar. Que você vê que também que tem o surco basilar do occipital, porque o foramen magno vai estar mais ou menos nessa altura e vai estar apoiado sobre a base do occipital, a ponte. Então aqui no surco basilar vai ser um guia para a artéria basilar. Aqui o surco que delimita o bulbo para a ponte é o surco bulbo-pontino. E no bulbo a gente vai observar as seguintes estruturas. Essas duas estruturas aqui são as pirâmides. Você vê que tem um formato de uma pirâmide invertida, são as pirâmides. Ao lado das pirâmides, a gente tem umas estruturas que tem o formato da metade de um caroço de azeitona, tá vendo? É chamado oliva, justamente por causa disso, metade de um caroço de azeitona. Então são as olivas, que a gente tem as pirâmides e as olivas. Isso aqui é só um furo de alfinete mesmo, tá? Já perguntaram se era um par cranial, alguma coisa. Aí, aqui, sempre que vocês veem um surco mais profundo, é uma fissura, o mais superficial é um surco. No caso do bulbo e da medula, na porção anterior a gente tem a fissura média anterior. Fissura média anterior. E na região posterior a gente vai ter um surco médio e dois surcos laterais. Você vê que eles são bem rasinhos aqui, ó, tá vendo? Muito rasinho, enquanto a fissura é mais profunda. Então, fissura na porção anterior, surcos na porção posterior. Isso para bulbo e medula, porque na ponte a gente tem um surco basilar. A medula, o que delimita o bulbo para a medula? O que seria o estreitamento das pirâmides. Aqui eles chamam de decusação das pirâmides. A decusação das pirâmides, que é na altura aqui onde está o alfinete, é o que delimita aonde termina o bulbo e inicia a medula, que tem mais ou menos uns 40 centímetros aqui. Que faz a troca do movimento do cérebro, o hemisfério esquerdo controla o tipo. Na decusação do bulbo, a gente tem, você vai ver isso em fisiologia, a gente tem uma via da coluna dorsal lenisco-medial, não assusta com o nome, que vai chegar o estímulo e vai subir, esse estímulo vai cruzar na decusação, exatamente aqui, cruza esse estímulo. Aí, só que esse cruzamento não é a decusação. Não, a decusação é essa estrutura. A decusação é o afunilamento e isso aí vai para fisiologia. Em anatomia já não vai pegar essa parte, né, do cruzamento, nada. Agora, a maioria das fibras se cruzam, dos hemisférios se cruzam no corpo caloso. O corpo caloso que faz essa conexão, assim, cruzamento de fibras, né? A medula, ela tem mais ou menos em torno de 42 centímetros e, assim, todo o sistema nervoso central, ele é protegido pelas 3 meninges. O sistema nervoso central é todo protegido pelas 3 meninges. E a medula, ela vai até essa estrutura que é conhecida como cone ou cono medular. Essa estrutura vai estar na altura da vértebra lombar L1 ou L2, que a partir dessa estrutura, a partir da L1 L2, a dura madre para. Só continua pira madre e aracnoides. A dura madre termina aqui.
Aí aqui que seria a cauda equina ou cola de cavalo. Cola é cauda, né? Cola de cavalo ou cauda equina. Isso aqui vai emitir o plexo lombosacro. Isso daqui já vai ser todo acompanhado pelas duas, que é a pia madre e a aracnoides, porque na altura da L1 e L2, que fica o cone medular, que é a porção terminal da medula, nessa altura para a dura madre. A dura madre não se continua a partir daqui. Agora eu vou falar para vocês dos pares craniais. Agora eu vou começar com os pares craniais. Os pares craniais são 12 pares de nervos que emergem do tronco do encéfalo e dos hemisférios também, e que vão atravessar diversos orifícios do crânio, por isso que eles são chamados de craniais. São em número de 12 pares, começando pelo nervo olfatório, que é o primeiro par cranial. Não se pode observar aqui, a gente não tem uma peça que dá para observar. O nervo olfatório, ele é um nervo sensorial ou sensitivo, que ele inerva a mucosa olfatória nas fossas nasais. A partir daí, as terminações nervosas atravessam a lâmina crivosa do osso etimoides e vão se reunir no bulbo olfatório. Então, o que vocês precisam saber agora? Ela falou para mim martelar se é sensorial, misto ou motor e aonde passa. Então, a origem aparente no bulbo olfatório, ele vai passar pela lâmina crivosa do osso etimoides e ao nervo sensorial, somente sensorial. O segundo par cranial, que é o nervo óptico, vai ter sua origem aparente nessa estrutura que é o quiasma óptico. E ele é um nervo sensorial que inerva a retina. Segundo par cranial, o nervo sensorial que inerva a retina tem sua origem aparente no quiasma óptico. Vai atravessar a partir daqui o conduto óptico até o globo ocular. Então é um nervo sensorial, atravessa o conduto óptico e chega ao globo ocular para inervar a retina. Agora eu vou alfinetar 3 aqui porque eu agrupo eles junto. 3, 4 e 6. Aqui a gente tem os pares craniais. Eu vou alfinetar em verde os que forem motor, os que forem mistos eu vou alfinetar em amarelo e os sensoriais eu vou alfinetar em vermelho, que somente vou alfinetar o vestíbulo coclear. Temos 3, que é o óptico, o olfatório e o vestíbulo coclear. Aqui eu vou alfinetar somente ele, tá bom? Aqui a gente tem os pares craniais 3, 4 e 6. Por que eu agrupo eles? Porque eles têm a mesma função e vão passar no mesmo local. Então, o terceiro só vai mudar a origem aparente, né? O terceiro par cranial é o oculomotor. Ele vai ter sua origem aparente no surco pontopeduncular, na porção anterior. Vai sair de dentro da fossa interpeduncular, no surco, mas na região da fossa interpeduncular, somente motor. O quarto par cranial vai sair por baixo do tubérculo quadrigêmeno, que é essa estrutura aqui que ela pediu para mim chamar a atenção de vocês. Tubérculo quadrigêmeno é todo esse quadrado aqui, ó, que ele é formado pelos colículos superiores e inferiores. Colículos superiores e colículos inferiores formam tubérculo quadrigêmeno. O quarto par cranial, que é o troclear ou patético, ele sai por baixo, tem origem aparente por baixo inferiormente ao tubérculo quadrigêmeno. E o sexto par cranial, que é o abducens, ele vai ter sua origem aparente na porção anterior do surco bulbopontino, por cima das pirâmides, bem em cima das pirâmides, no surco bulbopontino, porção anterior. Porque eu agrupei os 3. Os pares craniais 3, 4 e 6 são nervos motores oculares que vão inervar a musculatura do olho, fazer os movimentos do olho. Ambos vão sair do tronco encefálico, cada um da sua origem, mas ambos vão sair do tronco encefálico, vão passar ao lado da cília turca e vão penetrar na fissura orbitária superior.
Então, saem do tronco encefálico e penetram fissura orbitária superior para dirigir até a musculatura do olho. O quinto par cranial, que é o nervo trigêmino, é um nervo misto que vai ter sua origem aparente na porção lateral da ponte, e que vai emitir 3 principais ramas. Falou, mano? 3 principais ramas. Uma rama oftálmica, uma rama maxilar e uma rama mandibular. A oftálmica, ela vai penetrar na fissura orbitária superior. A rama maxilar vai penetrar no foramen redondo maior. Vocês lembram os foramens? Eu falando por nome aqui, eu tô sem o crânio aqui. Sim. Então, de novo, as 3 ramas do trigêmino: oftálmica, maxilar e mandibular. A oftálmica passa pela fissura orbitária superior. A maxilar vai penetrar no redondo maior e depois no infraorbitário. E a rama V3, porque vocês têm que colocar sempre em algarismo romano. E a rama V3, que seria a mandibular, ela atravessa o foramen oval e depois do foramen oval ela vem atravessar o foramen mentoniano. Então são as 3 principais ramas do trigêmino: oftálmica, maxilar e mandibular. Amarelo. O 7º par cranial é o nervo facial. O nervo facial ele é um nervo misto. Ele vai ter sua origem aparente na porção lateral do surco bulbopontino. É um nervo misto que vai penetrar dois agurreiros ou 2 orifícios para sair do crânio. Ele vai entrar primeiramente pela meato auditivo interno. Dentro do meato auditivo interno a gente tem um foramen que é o estilomastoideo. Ele é justamente para passar o nervo facial. Então o nervo facial ele penetra no meato auditivo interno e sai pelo foramen estilomastoideo. É um nervo misto. Vai emitir as seguintes ramas: uma rama temporal, uma rama zigomática ou oftálmica, uma rama bucal ou maxilar e uma rama cervical. São as ramas do nervo facial. Lembrando de novo, o mais importante, ele é um nervo misto, vai penetrar no conduto auditivo interno e vai sair pelo foramen estilomastoideo. O 8º par cranial, que é o nervo vestíbulo coclear, é um nervo sensitivo ou sensorial que vai ter sua origem aparente também na porção lateral do surco bulbopontino, porém atrás do nervo facial, posterior ao facial, atrás do 7º, o 8º. Também surco bulbopontino, porção lateral. O 8º par cranial é um nervo somente sensorial, que é o vestíbulo coclear, que vai inervar o vestíbulo, que é responsável pelo equilíbrio juntamente com o cerebelo, e a cóclea, que é responsável pela audição. Ele sai da porção lateral do surco bulbopontino e penetra no meato auditivo interno e para por aí. Então, 8º par cranial, meato auditivo interno, nervo sensorial. Eu tenho que agrupar esses 3 aqui juntos, vocês vão entender por quê. Gente, a Mariana não veio hoje, não? Quem que não é? Os pares craniais 9, 10 e 11, eu agrupo eles também porque eles têm a mesma origem aparente e o mesmo trajeto até sair do crânio, que é onde vocês têm que saber. Depois vem topografia, vocês vão ver o trajeto, por exemplo, o vago vai ter o trajeto até o abdômen. Então o que vocês precisam saber de trajeto é que ele sai do crânio, todos vão sair do crânio, que vai ser pelo conduto da jugular, né?
Aqui vão ter, então, os pares craniais 9, 10 e 11, que são glossofaríngeo, que é misto, o vago ou neumogástrico, que é misto, e o espinhal ou acessório, que é misto. Desculpa, que é somente motor. Então, glossofaríngeo misto, vago misto, acessório motor. Ambos os três vão ter origem aparente no surco retro-olivar do bulbo. Surco retro-olivar do bulbo. A partir daqui, eles vão penetrar no foramen da jugular para sair do crânio. Beleza? Então, os pares craniais 9, 10 e 11 saem do surco retro-olivar do bulbo e penetram no foramen da jugular para sair do crânio. O nono par cranial, que é o glossofaríngeo, o nome dele diz glosso vem de língua e faringe de faringe. A parte motora vai inervar 1/3 da língua e a parte sensorial vai inervar a faringe. O vago, ele vai inervar praticamente todas as vísceras do tórax e do abdômen. O nervo vago, ele passa aqui no pescoço entre a carótida comum e a jugular interna. Aí passa o nervo vago. E o acessório ou espinhal, ele é somente motor e ele vai inervar 2 músculos, que é o esternocleidomastoide e o trapézio. Trapézio e esternocleidomastoide. Aqui no surco pré-olivar do bulbo vai sair o 12º par cranial, que é o nervo hipoglosso, que é um nervo motor que vai inervar 2/3 da língua. É um nervo motor que vai inervar a musculatura da língua. Ele sai do surco pré-olivar, penetra no conduto do nervo hipoglosso. O conduto leva o nome dele. Então sai do surco pré-olivar, penetra no conduto do nervo hipoglosso e vai inervar a musculatura da língua. Eu vou repassar rapidinho, todos de novo, beleza? Então são 12 pares. Olfatório, sensorial, lâmina crivosa do osso etimoides e vai se reunir, vai ter origem aparente no bulbo olfatório. Segundo par cranial, que é o óptico, vai ter sua origem aparente no quiasma óptico, vai ser somente sensorial, que inerva a retina, vai penetrar no conduto óptico até chegar no globo ocular. Os pares craniais 3, 4 e 6 são motores oculares. Ambos vão penetrar na fissura orbitária superior, ou como eu escutei ela falar aqui, hendidura esfenoidal. Esse nome é bem antigo. Hendidura esfenoidal ou fissura orbitária superior. Pares craniais 3, 4 e 6. O quinto par cranial, que é o trigêmino, vai emitir as ramas oftálmica, maxilar e mandibular. A oftálmica vai penetrar na fissura orbitária superior, a maxilar vai penetrar no foramen redondo maior, posteriormente no infraorbitário, e a mandibular vai sair do crânio pelo foramen oval e posteriormente passar no mentoniano. O sétimo par cranial e o oitavo par cranial, ambos vão penetrar no meato auditivo interno. Somente o sétimo vai sair do crânio pelo foramen estilomastoide. O sétimo par cranial, que é o facial, ele é misto. E o oitavo par cranial, que é o vestíbulo coclear, ele é somente sensorial. Os dois penetram juntos no meato auditivo interno. O oitavo para aí. O sétimo atravessa o foramen estilomastoide. Os pares craniais 9, 10 e 11, glossofaríngeo, vago e acessório, vão sair da porção do surco retro-olivar do bulbo, vão penetrar no conduto da jugular para sair do crânio. O nono é misto, o 10º é misto e o 11º é motor. O 12º par cranial, que é o nervo hipoglosso, ele tem sua origem aparente no surco pré-olivar do bulbo e vai penetrar no conduto do nervo hipoglosso para inervar a musculatura da língua. E é isso aí que ela pediu para mim passar para vocês. Alguma dúvida, se tiverem, quiser pegar também.